e vamos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar para vocês as 9 vezes que eu quase morri. Eu sempre acreditei que nada na vida da gente acontece por um acaso. Tudo é predestinado, tudo é marcado. Eu acredito em destino, e quando a gente vai deste plano para o plano espiritual, para o mundo espiritual, eu acredito piamente que se a gente foi em determinado momento, porque chegou a nossa hora. A gente não vai antes da hora. Disso vocês podem ter certeza. Para mim, tudo que acontece na vida da gente já está predestinado, já está escrito a acontecer. E com o desencarne não é diferente. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar dessas 9 vezes que eu quase morri. Eu digo quase, gente, porque eu vi, literalmente, a morte na minha frente. E por um fio, eu não parti dessa para outra vida. Eu vou falar mais sobre isso. Tem gente que não acredita que o destino da gente está predestinado. Eu respeito, tá? Eu respeito porque eu entendo que cada um tem uma forma de ver, de pensar e achar as coisas. Eu acredito, em relação a essa coisa de destino, eu acredito que tem coisas que realmente a gente pode mudar e tem coisas que realmente a gente não tem como mexer, não tem como mudar. Tem coisas que a gente pode evitar, tem coisas que a gente procura, tragédias, acontecimentos, muitas das vezes chega até a perder a vida, mas por uma situação que a pessoa provocou, a pessoa procurou. Então eu acredito que a gente pode sim ir desta para outra por fatores que a gente mesmo provocou, a gente mesmo buscou. Agora, quando não vai por essa via de fato, eu acredito sim em destino. Tem muitas coisas que a gente não pode mudar, está predestinado e a gente tem que passar. Outro não vai passar no lugar da gente. É o que eu penso, o que eu acho em relação a essa coisa. Será que a vida da gente ela já está predestinada a ser de tal forma? Eu acredito que sim. Vamos então a estes acontecimentos aqui que eu vou falar para vocês. O primeiro acontecimento foi na saída da escola. Eu estudava ainda e era por volta de 15 para meia-noite. Inclusive, eu até trouxe esse relato aqui no canal, que eu estava no meio do caminho, passou um carro com alguns rapazes embriagados e fazendo aquela algazarra toda, e me viram sozinha ali, indo para casa, e mexeram, e eles falaram, vamos pegar ela, vamos pegar, não sei o quê. Aquela coisa de pessoas bêbadas, né? Que é arruaceira, que quer bagunçar, e sabe-se lá Deus o que mais é capaz de fazer. A gente sabe que quando a consciência está alterada, realmente a coisa ruim toma de conta. Então eu trouxe esse relato aqui, eu fiquei com muito medo, e esse relato eu conto que teve até a intervenção do Arcanjo Miguel. Então eu fui muito protegida naquele momento. Eu achei sim que talvez se eu não tivesse tido fé, não tivesse orado, pedido a ajuda do Arcanjo Miguel, olha, gente, eu não sei o que teria acontecido comigo, sabe? Aqueles rapazes com certeza poderia ter me jogado dentro do carro e sabe-se lá Deus aonde eu estaria agora. Então, este foi o primeiro acontecimento. Agora, o segundo acontecimento eu também trouxe aqui no canal, que eu falo de um acidente de carro onde eu quase morri. Estava eu, minha irmã e a gente estava indo pro
para uma cidade, né, aqui perto, Americana, São Paulo, e era uma noite chuvosa e a pista estava escorregadia, bastante molhada, encharcada, e o freio do carro então não segurou e a gente quase entra embaixo de um caminhão e atrás vinha outro caminhão. Vocês podem imaginar o tamanho da tragédia, né? Todos ali iriam desencarnar com certeza. Então foi mais um acontecimento que eu acredito que a gente sobreviveu porque não chegou a hora de nenhum de nós que estava naquele carro, naquele momento, naquela noite. Então este é o segundo acontecimento. O terceiro acontecimento eu também trouxe aqui para o canal em forma de relato, onde eu contei que um cara, ele pulou o portão da minha casa para roubar. Eu estava em casa, era um domingo por volta de 10h30 da manhã, mais ou menos, e ele pulou o portão e de domingo a rua ficava deserta. Então, praticamente não tinha, eram poucos vizinhos que ficavam em suas casas. Eu dificilmente saía, então eu ficava em casa e nesse dia um cara pulou e eu estava em casa, ele invadiu a minha casa e me deu uma gravata e colocou uma faca no meu pescoço. Gente, naquele momento, eu juro para vocês, eu entreguei a minha alma para Deus, porque eu achei que realmente eu iria dessa para outra. Ele colocou mesmo, eu senti a faca, gente, imagine, você sentir a lâmina da faca no teu pescoço. Então foi uma das vezes que eu vi a morte, assim, mais uma vez que eu vi a morte na minha cara. E eu, claro, comecei a orar, mas eu não tive medo. Eu falei, se eu tiver que ir dessa maneira, que eu seja abençoada e que o meu espírito seja encaminhado. Eu me entreguei, literalmente, eu me entreguei nas mãos de Deus, porque eu não tinha esperança de que eu fosse sair daquela situação. O cara estava muito alterado, talvez acho que estava drogado, e armado com uma faca poderia sim ter um desfecho bastante trágico. O outro também que eu já trouxe aqui no canal é onde eu relato um assalto que eu tive na rua pela tentativa de roubo do meu celular. Eu quase morri. Eu tive, além de ser agredida violentamente na rua, eu tive um revólver apontado na minha cara praticamente. O cara não atirou, porque na hora ali, eu acho que não chegou a minha hora, gente. Eu acho, não tenho certeza, não foi a minha hora de ir, porque o cara tacou o revólver na minha cara, o revólver estava carregado e foi Deus ali que impediu o desfecho, né, dessa vida para outra vida. A arma não era de brinquedo, era um revólver de verdade, estava carregado, e isso aconteceu, era 9h30 da noite, num sábado, aqui perto da minha casa. Então foi outra situação que literalmente eu me entreguei, assim, sabe, para o mundo espiritual. Eu achei que de fato eu iria mesmo para o mundo espiritual. Então foi bastante difícil, bastante traumático isso, tá? Na minha vida, esse acontecimento me marcou muito, assim. É horrível, gente, esses acontecimentos no qual você vê, literalmente, a morte na sua cara, na sua frente. Agora, tem um outro acontecimento aqui que eu também já trouxe para vocês, eu já relatei isso. Foi uma vez que eu estava no centro da cidade, uma van passava assim devagar, me observando. Era uma van escura, preta, né? Então ela passava
O motorista passava bem devagar, me olhando, estava sozinha. Mais abaixo tinha um ponto de ônibus, então eu estava ali, não no ponto de ônibus, né? Eu estava um pouco mais acima, mas a rua estava deserta, era tipo aqui, tipo assim, 20 para as 10 da noite, era no final de semana. E só que eu estava muito ligada, né? Então, como eu vi aquela movimentação estranha, eu já fiquei em alerta. Era uma van que ela passava perto de mim bem devagarzinho, assim. Depois deu a volta no quarteirão, 2 vezes fez isso. Na terceira vez, parou aonde eu estava e abriu rapidamente a porta dessa van, foi aberta rapidamente. 2 caras encapuzados tentaram me pegar, só que rapidamente eu fui subindo a rua, né? Então, praticamente não deu certo a tentativa de me pegarem, mas foi uma situação que eu também fiquei bastante, assim, surpresa. E eu não sei também o que iria acontecer comigo, né? Imagine 2 homens encapuzados dentro de uma van que abriu a porta com tudo para tentar me pegar e jogar dentro da van. Se isso tivesse acontecido, a gente, eu nem sei, sabe? Onde que eu estaria? Se eu estaria viva, se estaria morta, nem sei. Eu só sei que foi mais uma tentativa aí de me fazerem um mal, sei lá, sabe? Eu nem sei como falar isso para vocês, mas acredito que não era o meu momento. Então, eu consegui me escapar também dessa situação. Agora, eu já trouxe também mais um acontecimento aqui para vocês. Foi quando eu vivia nas ruas e o tempo que morei na rua, né? Na verdade, que eu já trouxe para vocês, que um homem, eu estava quietinha lá num canto, na rua, na praça, um homem, então ele chegou, conversou comigo, ele queria que eu fosse para um outro lugar, mais tranquilo com ele. Tudo foi quando eu notei alguma coisa estranha, sabe? Tinha mancha de sangue na roupa e de repente ele estava com uma faca. Eu questionei o que era aquilo, ele me mostrou, era uma faca, e ele mesmo falou para mim que ele tinha acabado de matar um cara. Outra situação chocante, assim. O cara, ele queria que eu acompanhasse, ele queria me tirar do centro da cidade, me levar para um lugar mais tranquilo, mais deserto, armado com uma faca. Para quem tinha matado um cara, o que esse homem também não poderia ter feito comigo? Então foi uma situação também bastante delicada, onde eu consegui me livrar da situação em si. Eu tenho esse relato aqui no canal. Agora tem um outro acontecimento que eu não trouxe para o canal, mas eu vou contar assim por cima para vocês. Foi também quando eu morava nas ruas, eu passei um tempo na rua, já falei isso aqui. E uma certa vez eu estava na rua, no meu canto, eu sempre ficava assim, sabe, gente? Depois que eu tive problema com essa coisa de se misturar com os meninos, as meninas de rua que moravam na rua, os adolescentes que viviam na rua, quando eu me misturei com eles, teve aquele problema, né, que um cara chegou e falou pra gente, alertou, né, que um tinha aprontado lá e que quem estivesse junto ia rodar. Então, depois daquele momento, eu passei a sempre ficar sozinha, num canto, no centro da cidade, sempre sozinha. E uma vez eu estava no meu canto, sozinha, quieta, de repente um cara, ele vem assim, com quem não quer nada, vai chegando, né? E de repente ele parou de frente comigo, eu estava
quieta ali numa praça, no chão, porque eu passava a noite na rua, eu passava a noite na rodoviária, passava a noite na ferroviária, tudo aqui na minha cidade. Nesse dia foi numa praça, então eu estava lá quietinha, o cara chegou, sabe o que ele falou para mim? Vocês que moram na rua, deixa a cidade feia. E ele jogou gasolina em mim. Gente, na hora, eu confesso para vocês, a gente fica em estado de choque, que a gente praticamente, eu acho que a gente sai do corpo, para falar a verdade. Foi tudo muito rápido. Esse cara, ele deu um banho de gasolina em mim. Só faltou ele riscar o fósforo e jogar em cima também, para me atear fogo viva. Então, olha que situação, né? Ele me deu um banho, ele jogou mesmo muita gasolina em cima de mim. Era só riscar o fósforo e pronto. Graças a Deus que não chegou nesse ponto. Ele jogou a gasolina, eu não sei o que aconteceu. Ele simplesmente falou isso, jogou a gasolina e saiu. Então não é uma proteção espiritual, gente. É por isso que eu falo para vocês que eu acredito sim nessa coisa de partir quando realmente é hora da gente. Quando não é, tudo acontece que impede com que a gente vá. A menos que você procure uma situação, que você provoque uma situação que leva então você a perder a vida. Que não é o que aconteceu comigo. Então ele jogou o álcool, a gasolina, e ele saiu andando. Eu não sei o que aconteceu, não sei se alguém viu e ele ficou com medo de alguém denunciar ou fazer alguma coisa com ele. Então ele disfarçadamente jogou a gasolina e saiu fora, posso dizer assim. Então esse acontecimento foi muito assustador, não trouxe isso para o canal. A outra vez também, foi uma vez que um cara, nossa, olha só como que é as coisas, né? Eu não sei, na verdade, eu sou bem sincera em falar para vocês, eu não sei aonde que eu estava com a cabeça de aceitar uma carona. Uma vez eu estava no centro da cidade, era por volta de 10 horas, eu estava vindo embora para casa, no meio do caminho, um homem me pareceu muito gentil, muito educado, e ele falou se eu queria uma carona. E eu não sei porquê, eu não tenho o hábito de fazer isso, eu falei que sim, e ele abriu a porta e entrei no carro. Ai, gente do céu, depois que eu vi aonde que eu tinha entrado, né? Ele começou a ir com o carro. Ele não falava nada, gente. Quando eu entrei dentro do carro que ele saiu, literalmente, esse homem, ele começou a ser muito agressivo nas palavras, me xingando. Ele praticamente, ele virou assim, sabe? Ele virou eu não sei, ele mostrou o que ele era de fato, um louco, um psicopata, sei lá, que diabo que era aquilo. Eu sei que toda aquela gentileza, aquela educação sumiu. O cara virou literalmente assim, num demônio. Ele começou a me xingar, começou a ser grosseiro, ofensivo. Você via muito ódio, eu via muito ódio, muita raiva, muito ódio. Então ele começou a me xingar, a me ofender. Dali para frente, eu já senti um gelo, eu já imaginei o pior comigo, sabe? Eu falei, estou numa enrascada, entrei numa enrascada. Aí eu fiquei tentando imaginar, me planejar, o que eu iria fazer para sair daquilo. Eu pedi para ele parar, eu falei que eu queria descer do carro, sabe o que ele falou para mim? Cala a boca, eu vou levar você para um lugar bastante deserto, onde não vai adiantar você gritar, não vai adiantar você pedir socorro, e lá
eu vou fazer umas coisas com você. Gente do céu, eu juro por Deus, eu achei que eu iria morrer se eu não tomasse uma atitude naquele momento. Eu falei, eu preciso reagir, porque ele deixou claro que ele ia fazer comigo. Me levar para um lugar deserto, onde ninguém iria me ouvir gritar e nem chamar para o socorro. Então, praticamente, ele já expôs o que ele iria fazer comigo, né? Me espancar, me bater, fazer o que ele quisesse, me matar. Então, eu falei, não, eu preciso reagir. No centro da cidade, ele passou em frente da praça principal, tinha policial, tudo. Eu pensei em abrir a porta do carro, pular do carro, só que depois eu falei, não vai adiantar. E ele falou para mim que não era para me gritar, não era para fazer nada, porque ele já tinha saído da cadeia e ele não queria problema com a polícia com ele. Gente, eu deixei passar a praça. De repente, ele então passou a praça. Foi aonde eu tentei impedir aquela situação. Sabe o que eu fiz? Eu fui para cima do volante, eu joguei o carro para a calçada, o carro subiu na calçada e acabou que foi aquele tropé, né? Taquei a mão na buzina e eu virei o volante do carro, o carro subiu na calçada, ele foi obrigado a parar, foi onde eu consegui abrir a porta, descer, gritei, fiz um escândalo, veio um monte de gente e foi aonde eu consegui escapar e tudo, e pegar um táxi e vir embora para casa. Mas olha, eu vi a morte na minha frente. O cara anunciou a minha morte. Foi terrível isso. E o último acontecimento que eu também não trouxe para o canal em forma de relato, eu vou contar aqui para vocês. Foi uma vez que eu conhecia um homem, um rapaz, na verdade um homem, né? Eu já conhecia, ele era do bairro onde eu moro, não tinha intimidade, não tinha amizade, mas eu conhecia de vista, de passar, cumprimentar. E nesse dia ele passou por mim, era à noite isso, era no meio da semana, e ele me ofereceu uma carona. Gente, quando que a gente vai imaginar que uma pessoa que conhece a gente é capaz de fazer o mal para a gente? Como eu conhecia do bairro, eu não vi nada demais em aceitar carona. Então, ele me ofereceu a carona, entrei no carro e esse homem então sai para fora da cidade e eu falei para ele, mas aonde você está indo? Ele falou, você vai fazer uma viagem comigo hoje. Ai, gente do céu, eu fiquei imaginando, eu falei, viagem? Eu já senti medo, sabe? Eu senti medo e, resumindo essa história, essa viagem, sabe aonde terminou? Dentro de um motel. Ele entrou num motel fora da cidade de Limeira, pegou a pista e entrou no motel. Quando ele falou que ia fazer uma viagem, aí eu já pensei tudo que não prestava, sabe? Ele entrou no motel. Ali, eu tentei ficar calma, sabe, gente? Nós entramos no motel, sabe o que esse cara faz? Ele me coloca 5 fileiras de cocaína, cheirou 2 e queria que eu cheirasse as 3 outras. Eu que sou uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de vício, eu não bebo, eu não fumo, não uso drogas. Ele queria que eu me drogasse ali, porque, segundo ele, a viagem seria essa, né? Então a gente iria viajar na paranoia, na loucura. Ai, gente, olha, literalmente, eu pensei comigo, eu vou perder a minha vida nesse quarto de motel, mas eu não vou cheirar essa cocaína. E eu caí em oração, sabe? Caí não, eu entrei em oração. Eu comecei a pedir a proteção dos meus guias, a proteção de Deus. Eu pedi para que Deus abençoasse ele, me abençoasse. E que se fosse a minha hora de partir, que fosse feita a vontade de Deus, então. Eu, em nenhum momento, quando eu vi que a situação
já era complicado, quando eu vi a droga ali tudo na minha frente, eu já entrei em oração. Entrei em oração, eu me entreguei, assim, de corpo e alma para o mundo espiritual. Eu achei que eu ia morrer. O cara, então, eu não queria, eu fui relutante e eu pensei, eu vou morrer nesse quarto, mas eu não vou tirar essa cocaína. Ele tira uma faca que estava com ele. Era uma faca, gente, grande, uma faca assim. Ele tira essa faca. Ele poderia ter me esfaqueado, poderia ter me dado várias facadas, tirado a minha vida naquele quarto de motel. Tudo porque eu não queria entrar na viagem com ele. Eu não queria usar a droga junto com ele. E, por fim, depois de orar e suplicar e pedir, em oração, né? Claro que eu deixei claro, se for da vontade do Senhor, Deus, meu Deus, se for da tua vontade, que assim seja feita, abençoe, encaminhe o meu espírito. Foi o que eu pensei. Eu me entreguei também ali naquele momento, eu achei que eu iria dessa para outra, sabe? E quando eu comecei a orar e tudo, pedindo também que os espíritos de luz interferissem na mente dele, me protegesse e interferisse na mente dele, eu comecei a orar, pedir tudo. Foi aonde ele colocou a faca em cima da cama, ele sentou do meu lado, ele me pediu desculpas, ele falou que ele era um idiota, me pediu desculpa, tudo. E ele falou se ele queria que ele me trouxesse embora. Eu falei que sim, claro que com muito medo, né, gente? Tudo que tinha acontecido dentro do motel, eu fiquei com muito medo. Então, mesmo assim, eu falei, como que eu vou sair desse motel a pé, no meio da pista? Eu não conheço nada, não tinha como chamar carro, nada. Estava sem telefone, sem nada. Então, ele falou, eu vou embora, você quer que eu te leve na tua casa? Eu falei, quero. Ele me deixou perto da minha casa. Claro que eu vim em oração, né? Mas foi outra situação que, literalmente, eu quase morri nas mãos daquele homem. Ele cheirou cocaína, ficou muito louco, ficou possuído pelo demônio, posso falar para vocês, por espíritos malignos, e ele quis que eu cheirasse a todo custo, eu não quis, eu quase perdi a vida naquele motel, mas graças a Deus, a luz sempre prevalece no final. Aonde tem luz, não tem trevas. É assim que eu penso, é assim que eu acredito. E sendo desta maneira, eu finalizo esse vídeo, né, com este acontecimento, com estes acontecimentos que quase me levaram à morte, por vias de fato. Então o vídeo foi esse, gente. Olha só como que é a vida da gente, né? A gente está aqui agora, mas a gente não sabe o que pode acontecer daqui 5 minutos com a gente. Esse foi um apanhado de todos os relatos no qual, onde eu quase perdi a minha vida. E é aquela coisa que eu sempre falo para encerrar o vídeo. A gente só deixa essa vida para entrar na outra vida, na vida espiritual, no mundo dos espíritos, quando realmente é a nossa hora. Quando não chega, a gente não vai. E assim eu finalizo esse vídeo. Um beijo para vocês. Curta, compartilhe e comente. E até mais.